Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, a quinta aula da nossa revisão de ponteiros na linguagem C. Essa aqui é uma aula particularmente importante porque nós vamos tratar um assunto que o pessoal geralmente tem bastante dúvida, são os ponteiros de ponteiros. Afinal, o que quer dizer ponteiro de ponteiro? Bem, os ponteiros de ponteiros acontecem quando você declara o asterisco mais de uma vez, para um int, asterisco, asterisco, A. Ou int, asterisco, 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 A, asterisco e assim por diante. Então você pode criar várias camadas de asterisco. Na aula passada nós vimos isso quando nós utilizamos os parâmetros alocados, né? Então a gente sabia como retornar, então a gente sabia passar o endereço de memória para ser uma variável que aponte para um endereço de memória que vai ser modificado quando a função terminar. Então vamos dar uma olhada mais a fundo agora como é que são os ponteiros de ponteiros. Então vamos pensar sempre na nossa função básica que é a int main. Então vamos dizer aqui que nós temos a nossa int main void. E aqui a gente pode fazer duas brincadeirinhas. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui int a, que vale 5, e o int b, que vale 7, por exemplo. Certo? Então o que acontece? A gente sempre tem que lembrar que tem a nossa stack, nossa pilha está sempre acontecendo. Então o que vai acontecer lá? Vamos desenhar aqui nossa pilha, também conhecida como stack. Então o que acontece? A gente criou ali a nossa variável A, contendo o valor 5, e a nossa variável B, contendo ali o valor 7. Então vamos dizer aqui que a variável A começa aqui no endereço 0x0, só para a gente brincar. Então pronto, então o que eu posso fazer agora? Eu posso criar um int asterisco C. Então o que eu criei? Eu criei uma variável que tem 8 bytes, que é um ponteiro C. E o que essa variável ela armazena? Ela armazena o endereço de memória que vai apontar para uma variável que trabalha com inteiros. Então a gente pode dizer o seguinte, então asterisco C, como é que eu falo para ela apontar para o endereço de A? Então a gente coloca ali C igual a e comercial de A. Então o que acontece aqui na variável C, a gente vai apontar para 0x0, que é onde está o endereço de memória de A. Ah, legal. E agora eu posso criar uma outra variável, que é o int asterisco, asterisco, D. Então, o que é o int asterisco, asterisco, D? Então, o que acontece é o seguinte, veja só. Quando você tem uma variável que é asterisco C, a gente sabe que se a gente desreferencia ela, se a gente acessar o valor asterisco C, a gente vai para o endereço de memória que está o A, que é para onde ela está apontando, e a gente vai acessar aquele valor 5, não vai acessar o endereço de memória. Mas se eu vou trabalhar somente com C igual, daí sim a gente vai acessar o endereço de memória, né? Então agora aqui, com a variável asterisco, asterisco D, é a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, a gente pode pensar que a gente tem aqui um parênteses maluco aqui, só para pensar agora, não estou falando de parênteses ainda, mas o que acontece é o seguinte, o que quer dizer que eu tenho uma variável que é do tipo ponteiro, e essa variável do tipo ponteiro, ela é um ponteiro, ou seja, ela aponta para o endereço de memória também. Não necessariamente é um vetor. Então eu posso falar aqui que asterisco, asterisco D é igual a e comercial de C. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma outra variável que é o asterisco D. E qual que é o tamanho? Né? Se o int A e o int B tem 4 bytes, porque é do tipo inteiro que tem 4 bytes, e o ponteiro, que é o asterisco C, tem 8 bytes, porque é um ponteiro, né? Um ponteiro numa máquina de 64 bits vai ter 8 bytes, em outras arquiteturas pode mudar um pouquinho, mas no nosso caso aqui vai ser 8 bytes. E o asterisco, um ponteiro de ponteiro, quantos bytes tem? Muito bem, o asterisco também tem 8 bytes, porque é um endereço de memória somente. Então o que acontece? Que a gente vai ter a nossa variável asterisco D, e ela vai armazenar o endereço de memória em que C está iniciando. Então se isso aqui começa 0x0, isso aqui começa no 0x4, então isso aqui vai começar no 0x8, então no 0x8, certo? Então o que vai acontecer? Ele vai armazenar aqui 0x8. Ah, que legal. Então o que eu posso fazer? Se eu quiser acessar o valor inteiro para qual C está apontando a partir de D, basta a gente colocar asterisco D. Então primeiro asterisco, a gente vai sair aqui do endereço 0x8 e a gente vai para o 0x, a gente vai aqui, vai para o 0x8, que é o C. Quando eu coloquei mais um asterisco, quer dizer que eu estou saindo do 0x8 e estou indo lá para o 0x0. Então agora sim
eu consigo acessar o 5. Ah, que legal! E eu consigo modificar o valor que está armazenado em A, por exemplo, e se eu quiser, né, e a gente consegue modificar a mesma coisa, então eu coloco aqui asterisco D é igual a 8, e daí o que vai acontecer? Que a nossa variável A vai passar a valer 8. Ah, que legal, professor. Mas e eu consigo fazer a minha variável C apontar agora para o endereço de B sem eu modificar, sem eu acessar diretamente a variável C? Sim. Então, se a gente colocar aqui, ó, asterisco D, quando eu coloco asterisco D, o que está acontecendo? Eu estou pegando, eu tô pegando a referência, o endereço que está aqui, e estou acessando o valor para onde esse endereço que D armazena aponta. Então, a gente vai deslocar lá para o endereço do 0x8. Então, asterisco D, eu estou acessando o 0x8. Daí, aqui, hora aqui, eu posso colocar igual a E comercial de B. Quando eu falo que é igual a E comercial de B, quer dizer que a variável B começa em 0x4, então a variável C agora ela passa para apontar para 0x4. E daí sim a gente pode imprimir de novo na tela, asterisco D, vai apontar para o valor que está em B. Né? Então essa é a primeira brincadeirinha de ponteiro de ponteiro. Mas eu posso criar um outro nível? Eu posso criar um outro nível. Então eu posso criar aqui um int, asterisco E. Então o que acontece, ele vai abrir aqui vamos fingir que tem uma coisinha aqui, e vai criar aqui o asterisco E, e eu posso falar que int asterisco E é igual ao E comercial de D, ou seja, como o D é 2 níveis, a gente está colocando um nível a mais, porque eu estou guardando o endereço que está armazenando o D, que no caso aqui, então se a C é 0x8, então é 0x8, 9... A, B, C, D, E, F. Então esse aqui começa no 0x10. Então ele vai armazenar o 0x10 aqui em E. E agora a gente pode fazer a mesma brincadeira com que a gente fez ali na variável C, B e A. A gente faz agora a mesma coisa com a variável D e assim sucessivamente. Então você pode ir criando várias brincadeiras desse jeito. Poxa, que legal, professor, mas qual que é o efeito prático disso? Bem, o efeito prático é que nada está falando para mim que esses ponteiros aqui são vetores, ou são matrizes, ou são qualquer coisa. A gente só sabe que são endereços de memória. E a gente já comentou nas aulas anteriores que a linguagem C não sabe se é o vetor, se tem tamanho o vetor, o que acontece nesse tipo de passagem de parâmetro. Então, o que o pessoal gosta de fazer é o seguinte. Vamos limpar a tela aqui. Então, o pessoal gosta de usar 2 níveis de ponteiro para você alocar matrizes. Então, vamos pensar aqui, ó, int, vamos dizer que a gente tem a nossa main void, e o pessoal vai criar um ponteiro, uma matriz que vai ser alocada. Então a gente vai colocar ali um int asterisco M, então é uma matriz que vai ser alocada, porque a gente está falando de 2 dimensões. Então o que eu vou ter que fazer primeiro? São 2 dimensões, então o que eu tenho que fazer? Vamos redesenhar aqui a nossa stack, ou pilha, e aqui a gente tem a gigantona, que é a heap. Então quando a gente criou o int asterisco M, ele entrou aqui na nossa stack, padrão. Int asterisco M, ele está apontando para o endereço de memória, sei lá, um lixo qualquer de memória. Vamos dizer que ele está apontando para nulo, que é 0x0, né? Bem, o exemplo anterior que eu usei 0x0 foi um pouquinho ruim, que seria o null, mas vocês entenderam. Eu estou só simplificando o tamanho aqui, vamos supor. Então, vamos lá, asterisco M. Como é que eu faço agora para alocar a matriz? Então, se a gente está falando em matriz, vamos desenhar aqui uma matriz. Uma matriz é uma estrutura desse jeito aqui, que nós temos várias linhas e, no caso, várias colunas, e a gente consegue acessar qualquer uma das dimensões. Então, aqui a gente tem a dimensão das linhas, a dimensão das colunas. Então eu posso acessar a linha 0, coluna 3, linha 2, coluna 7, né? e assim por diante, do jeito que a gente quiser brincar com a matriz. E a gente já até vai entender por que a gente usa aquela notação. Então, vamos lá, agora eu tenho que alocar endereço de memória para M, para a gente criar o nosso primeiro vetor. Por que eu tenho que criar o vetor? Porque se é uma matriz, quer dizer que eu tenho que criar primeiro as nossas colunas ou as nossas linhas, aí depende de como que você interpreta. Então eu vou ter que criar primeiro as nossas colunas, que é a primeira dimensão de M, e cada uma desses elementos aqui do meu vetor é mais um ponteiro de inteiros que a gente vai alocar de novo para representar as nossas linhas.
Ah, que legal. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Então a gente pode pegar aqui e falar assim, ó, M igual a malloc. Então vamos dizer que eu quero uma matriz que tenha 4 colunas. Então 4 colunas. Mas é 4 colunas de quê? Ah não, cada coluna vai ser representada, né, já que está no segundo nível, ela vai ter que ser o próximo nível aqui. Quer dizer que tem que ser um ponteiro de inteiro. Então se é um ponteiro de inteiro, tem que ter 8 bytes. Então 4 vezes 8, certo? Então o que aconteceu nesse ponto aqui? Vamos desenhar usando a nossa heap. O que aconteceu? Que o nosso malloc, ele abriu uma região de memória com 4 posições que representa a nossa variável aqui, o asterisco, onde que vai começar o nosso asterisco m, que pode ser aqui no 0x, endereço 3a, acho que fica mais separado, né? Então a gente tem ali a nossa stack que começa no 0, 0, e a nossa heap está brincando com elementos um pouco maiores aí, então 0x3a. Então com 0x3a a gente criou o nosso primeiro vetor. E daí está pronto, a minha matriz está feita? Sua matriz não está feita. Por que não está feita? Porque cada elemento do nosso vetor aqui é um tipo inteiro asterisco. Então aqui a gente tem aqui um int asterisco, aqui eu tenho um int asterisco, aqui eu tenho um int asterisco, e aqui eu tenho um int asterisco. E para qual endereço de memória eles começam apontando? Para lixo de memória, provavelmente. Se você alocar com calloc, vai apontar todo mundo para 0, então vai ser todo mundo lá zerado. Vamos supor que a gente está numa máquina ideal e ele já marca todo mundo como 0 para não ter dor de cabeça. Ah, legal. E agora, o que eu faço? Bem, se o nosso M é uma matriz, quer dizer que agora é um vetor, quer dizer que agora tem que percorrer cada um desses elementos do vetor e alocar a posição para eles. Então, o que tem que fazer aqui, ó, for int i igual a 0, enquanto i for menor que quanto? Se eu falei que tem 4, então enquanto i for menor que 4, e mais. Então, quer dizer que eu vou percorrer todos os elementos desse meu vetor, e daí que eu posso fazer? Eu posso falar assim, olha, o m de i é igual a malloc, e vamos supor que a gente vai colocar três linhas em cada um. 3 vezes, aí 3 vezes o quê? Se eu já estou alocando, se o mi já é um ponteiro, quer dizer que ele vai alocar, a gente vai ter 3 caras do tipo inteiro, então 3 vezes 4. Então, para cada um dessas 4 posições, a gente vai fazer um malloc de 3 posições. Então, ele vai fazer aqui, ó. Então, a gente fez ali, alocou, e vamos dizer que ele ficou aqui. Esse aqui é o M0, esse aqui é o M1, esse aqui é o M2, e esse aqui é o M3, certo? Que a gente tem ali as 4 posições, e a gente, nesse caso, a gente já apontou, já falou assim, olha, o I0, 1, 2, 3, então o 0 ele já aponta para cá, o 1 ele já aponta para cá, o 2 ele já aponta para cá, e o 3 ele já aponta para cá. Porque ele vai pegar os endereços, por exemplo, aqui pode ser o 0x400, aqui pode ser o 0x300, aqui pode ser o 0x200 e aqui pode ser o 0x100. Então vai ficar armazenado aqui 0x100, 0x300, 0x200 e o 0x400. Então está todo mundo armazenado ali, bonitinho, e dessa forma a gente consegue trabalhar. Então o que acontece? Como é que eu faço agora para acessar cada um dos elementos dessa minha maluquice de matriz? Bem, agora é bem fácil, veja só. Então o que eu posso fazer? Eu posso falar o seguinte, olha, eu quero pegar o m, eu quero acessar dentro do m, onde começa a minha variável m, eu quero acessar o primeiro índice, quer dizer que eu vou começar do endereço de memória que ela começa, vou somar lá os 8 bytes para aquela região de memória, e agora que eu tenho o M1, ele vai me retornar um ponteiro, ou seja, o endereço que esse índice aqui está armazenando, que é o 0x200. Só o 0x200, eu posso fazer uma outra aritmética de ponteiro para somar para onde que eu quero ir, mas eu posso só falar o seguinte, já que esse cara é um ponteiro, então assim, desloque ali 2 posições, daí a gente vai acessar o índice 2 daquele elemento, e agora que eu posso fazer igual a 3, por exemplo, né? E a gente começa a brincar com a nossa matriz. Puxa vida, professor, que legal. Exatamente, não tem nenhum segredo. Agora, isso aqui é melhor do que fazer uma matriz estática? O que é uma matriz estática? Uma matriz estática é aquela int m
10 por 10, por exemplo, que é uma matriz que eu já defini que tem 100 elementos, 10 linhas com 10 colunas. Tem uma vantagem e desvantagem de cada uma delas? Bem, elas são diferentes, né? Primeiro porque essa matriz estática aqui, ela é alocada, os 100 elementos são alocados na nossa pilha. Só que eles não são alocados numa estrutura de matriz, eles são alocados como se fosse um vetor e ele faz aritmética com o vetor para saber qual é o índice de memória que ele tem que acessar. Todo mundo aqui já deve ter aprendido, brincado com essa alocação. Você aloca um vetor e finge que ele é uma matriz a cada 4 elementos você sabe que você mudou de linha, né? Então é só você somar. Então muitas pessoas já aprenderam a fazer isso e brincaram com isso. Aqui é a mesma coisa. Quando você faz essas matrizes estáticas, ela entra na pilha como vetor e o compilador já traduz para você a aritmética para você acessar qual linha e qual coluna que você está querendo, né? Bem legal isso. Agora, quando a gente está trabalhando com essas matrizes alocadas dessa forma aqui, não. Você alocou vários endereços de memória e você está acessando cada um deles individualmente. Mas, professor, e tem uma que é mais rápida que a outra? Aí, como eu estava dizendo, né, pessoal, vocês me perguntam, professor, essa matriz aqui, qual que é mais rápida? É a matriz estática ou essa matriz dinâmica que eu aloquei aqui com toda a sabedoria de ponteiros? Muito provavelmente a sua matriz estática vai ser mais rápida. Mas por que, professor? Por que a minha matriz estática vai ser mais rápida? Bem, porque você alocou um espaço contíguo de memória, né, porque ela entrou na sua pilha de forma contígua, e o acesso disso é facilitado pelo jeito que a arquitetura do nosso computador funciona. Ele vai aproveitar aquele espaço na memória RAM, vai puxar para o cache do processador, se couber no cache do processador. Então imagine, se a pilha tem só 8 MB e essa matriz inteira cabe dentro da pilha, quer dizer que ela vai estar dentro da caixa. Hoje em dia você compra esses processadores mais top de linhas aí, com 128 MB de memória caixa L3 ou até 32 MB, então você tem processadores com bastante memória caixa hoje em dia. Então aquela memória caixa vai estar dentro da memória caixa, que é pelo menos uma ordem de grandeza mais rápida do que a sua memória RAM. E essa outra maneira aqui que a gente alocou, com o heap, com o malloc, todo bonitão, muito provavelmente vai ser mais lento, porque ele não vai conseguir trazer toda a sua matriz para dentro da memória cache e você vai gerar muitas faltas de página dentro do acesso do seu sistema, né? Então quem já fez alguma disciplina de arquitetura já vai entender isso aqui, porque isso aqui é um pouco mais lento. Então você vai ter que puxar cada um desses pedaços e o processador tenta aproveitar um pouco a sua memória e tenta puxar o máximo possível, mas ele não consegue saber se a memória estiver totalmente esparsa. Então se você quer brincar com matriz e quer ser um cara bem mais rápido, é melhor você alocar um vetorzão e brincar com a aritmética para você acessar como se fosse matriz. Mas nem sempre isso é o melhor jeito também, porque se você quer fazer algumas operações complicadas, pode ser mais complicado se você tem só um vetorzão do que se você alocou a matriz dessa maneira aqui, né? Então tem todas essas brincadeiras. Ah, legal, professor. E tem como essa minha função aqui de alocar matriz ser como a gente fez na aula passada, ser um ponteiro? Tem. Então, como é que vai ser? Se a gente quisesse que isso aqui fosse uma matriz alocada por uma função, então a gente podia chamar aqui, vamos pensar que é um void, né? Não importa agora, um void aloca matriz, e a gente tem duas opções, uma que a gente retorna o ponteiro do ponteiro, ou o que é mais legal, pelo menos por hora, é você receber lá um int asterisco, 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 m, né? Vamos chamar aqui de parâmetro de matriz, certo? E daí sim, você pode fazer essa alocação e no fim a gente só tem que lembrar lá que PM é igual a E comercial. Não é o E comercial, é o E comercial de M? Não é o E comercial de M, é PM é igual, asterisco PM é igual a M. Então quer dizer que eu estou armazenando dentro da minha variável PM o endereço de memória. Por quê? Porque na nossa main a gente teria algo desse tipo aqui. Int main void. E aqui a gente teria uma int asterisco asterisco matriz. Int asterisco asterisco M. E a gente chamaria lá a função aloca matriz, que é o E comercial de M, para a gente poder armazenar do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, só que agora a gente já sabe que tem um terceiro nível, um segundo nível que a gente está transformando em terceiro nível aí, certo? Mas essa aqui é a brincadeira com ponteiros múltiplos. Ah, professor, isso aqui é muito complicado?
Ele é um pouco complicado para quem não está acostumado realmente, mas você pode pegar e estudar um pouco mais e brincar, né? O que eu recomendo que você faça? Pega esse primeiro exemplozinho aqui que eu montei aqui e execute na sua máquina. Imprima, faz o seguinte, ó. Imprime o endereço de memória de A, imprime o endereço de memória de B, imprime o endereço de memória de C, imprime o valor que C está armazenando, imprime o endereço de memória de D, imprime o valor que D está armazenando e faz essas mudanças aqui e vai imprimindo. Professor, como é que eu faço para imprimir o ponteiro? Bem, a gente tem a nossa função printf, a função printf ela é bem legal, né? Então se eu quiser, por exemplo, imprimir aqui o endereço de memória em que A está armazenado, a gente pode chamar aqui printf %p, então o printf já tem um modificador para pointer que ele sabe que é unsigned long de 64 bits e a gente coloca aqui e-comercial de A, e daí você vai conseguir ver que ele vai imprimindo. E até bacana você brincar com isso, que cada vez que você executar o seu programa, você vai perceber que as variáveis A, B, elas vão sempre começar no endereço de memória diferente, porque o sistema tenta, você acaba recebendo um endereço de memória numa posição mais ou menos aleatória. Para quem já fez sistema operacionais, sabe que talvez não seja tão bem assim, mas essa é a boa aproximação que a gente tem por hora, que a gente vai receber um endereço de memória sempre aleatório, certo? E você consegue imprimir e brincar bastante, né? Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje foi essa, simples, direta, prática, para a gente tentar matar esses ponteiros múltiplos de uma vez só. Então se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, clique no joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? E se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e não assistiu todas as nossas aulas, aqui vai aparecer o início da nossa playlist com a nossa primeira aula e aqui um vídeo recomendado do canal, que eu não sei se ainda tem, porque até agora praticamente só coloquei essas revisões de ponteiro. Mas acho que é isso aí, pessoal. Até mais!